E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Soma na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito das relações métricas envolvendo os polígonos regulares. Um assunto bem legal e bem importante aí para os vestibulares e para o Enem, tá bom? Se você gostar do vídeo, dá aquele like, né? Se inscreve no canal. Vamos fazer aquele procedimento para fazer o canal crescer, tá? Muito obrigado e bora pro vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho a respeito das relações métricas nos polígonos regulares. Vamos nessa. Bom, inicialmente, todo polígono regular ele é inscritível e circunscritível. Ou seja, todo polígono regular eu consigo colocar ele dentro de uma circunferência e fora de uma circunferência. Por exemplo, ó, nessa figura aqui, o polígono ABCDE, que é um pentágono regular, ele está inscrito na circunferência, ok? Nessa figurinha do lado direito, o nosso pentágono ABCDE, ele está circunscrito à circunferência. Essa é uma propriedade. Outra propriedade super importante. Os vértices do polígono regular vão dividir a circunferência em partes iguais. Então, esses arcos aqui, ó, o arco AB, o arco BC, o arco CD, o arco DE e o arco EA, todos eles têm a mesma medida. Inclusive, dá para a gente descobrir essa medida de maneira bem tranquila. Pensa que a circunferência completa ela tem 360 graus. Quando a gente pegar 360 e dividir em 5 partes iguais, significa dizer que cada um desses arcos vai ser 72 graus. Ok? Nessa figurinha aqui do lado direito, perceba que os pontos onde a circunferência encosta no polígono também está sendo dividida em partes iguais. Então, ó, esse arco aqui, ó, esse arco aqui, ó, esse arco aqui, este arco e este arco, todos eles têm a mesma medida, 72 graus também, assim como na figura anterior. Ok? Outra propriedade importante, o ponto O aqui, ó, tanto nessa figurinha quanto nessa, será o centro da circunferência e o centro do polígono regular também. Ou seja, o centro do polígono regular ele coincide com o centro da circunferência circunscrita e o centro da circunferência inscrita nele. Então esse ponto aqui é o centro da circunferência e o centro do polígono também. Legal. Esse segmento aqui, ó, que liga o centro ao ponto médio de um lado perpendicularmente, essa medida é o apótema. Ok? E observe o que vai acontecer com o apótema. Quando a gente liga também o ponto O ao vértice E e o ponto O ao vértice D, a gente vai ter esse triângulo aqui, ó, OED, por exemplo. O que acontece nesse triângulo OED? Essa medida que vai de O até E é o raio da circunferência circunscrita ao polígono. E essa medida que vai de O até D também é o raio da circunferência circunscrita. Então aqui a gente tem um triângulo isósceles. Esse segmento AP aqui, ó, para esse triângulo isósceles vai ser a altura. Só que ele também vai ser outras coisas, né? Ele vai ser a mediana, porque ele está dividindo o lado oposto ao meio. Ele também será a bissetriz, porque ele vai dividir aquele ângulo ali ao meio. Ok? Essa medida aqui, ó, se a gente falar que a medida do lado desse polígono aqui é L, então isso daqui vai ser L sobre 2 e isso daqui também vai ser L sobre 2. Então a gente pode usar esse triângulozinho aqui, ó, para a gente poder relacionar quais elementos? O raio da circunferência circunscrita, o apótema, o lado, né? Aqui está a metade do lado. Então esse triângulozinho aqui é fundamental para a gente poder relacionar essas medidas lineares do polígono regular. Ok? Agora pegando essa figurinha do lado de cá, observe que ao ligar esse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, isso daqui é exatamente o apótema, tá vendo? O apótema da figura anterior é o apótema da figura anterior. E o apótema da figura anterior, que é essa medida aqui, você está percebendo que ele é o raio da circunferência inscrita. Então isso é uma coisa bem importante, tá? O apótema, ele sempre coincide com o raio da circunferência inscrita. Então, apótema é o mesmo que o raio da circunferência inscrita no polígono regular. Ok? Beleza.
Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os apótemas notáveis. Quais são os apótemas notáveis? São os apótemas do triângulo equilátero, do quadrado e do hexágono regular. Eles são os mais recorrentes. Então vamos começar pelo triângulo equilátero. Imagine que a gente tem aqui um triângulo equilátero de lado L. Então aqui é L e aqui também é L. Ok? Quando a gente traçar uma altura aqui, ó, saindo lá do vértice B, essa altura ela vai passar por esse ponto aqui, ó, que vai ser o centro tanto do triângulo quanto da circunferência circunscrita. Essa medida que vai daqui até aqui, ó, é o apótema, ó, do O até o ponto médio do lado. Ó. Isso aqui é o apótema. E pelo fato desse pontinho aqui, ó, ser o baricentro desse triângulo, o baricentro divide, no caso aqui, a altura na proporção 2:1. Então, se essa medida do O até chegar aqui, ó, é apótema, essa medida do O até chegar lá no B vai ser 2 apótemas. Beleza? E aí a gente tem, então, que a altura do triângulo equilátero, ó, a altura do triângulo equilátero, que a gente pode obter a partir do lado fazendo L raiz de 3 sobre 2, essa altura equivale a 3 apótemas do triângulo. Então, se a gente somar esse apótema mais 2 vezes o apótema, a gente vai ter a altura, que vai ser L raiz de 3 dividido por 2. Portanto, 3 apótema é L raiz de 3 sobre 2. Então, o apótema do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 6. Uma formulazinha bem importante. Ok? Apótema do quadrado. Bom, o apótema do quadrado é esse segmento aqui, ó, que liga o centro do quadrado, que também é o centro da circunferência, ao ponto médio do lado oposto. Esse aqui é o apótema do quadrado. Supondo que esse quadrado tem lado L, se daqui até esse ponto aqui é o apótema, se você fizer a mesma coisa lá para cima, para o outro lado, aqui também vai ser apótema. Então, como aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, essa medida inteirinha aqui, ó, então o apótema mais o apótema vai dar exatamente o lado do quadrado. Então 2 apótema é igual ao lado. Então o apótema do quadrado é lado de 2. Um apótema super importante, né? E finalmente esse outro apótema notável do hexágono regular, a gente vai fazer o seguinte esquema para chegar nele, ó. Se a gente ligar do centro até o A, que é o centro de tudo, né? E do centro até o ponto F, bom, isso aqui vai ser o raio da circunferência, isso aqui vai ser o raio da circunferência. Vamos falar que esse nosso hexágono regular, ele tem lado L. Ok? Bom, esse ângulozinho aqui, ó, ele é o ângulo central do hexágono regular. O ângulo central de qualquer polígono regular é 360 dividido pelo número de lados, 6. Então, aquele ângulo central ali será 60 graus. Ó. Esse ângulo é 60 graus. Como esse triângulo, a princípio, ele é isósceles, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui serão os dois ângulos da base. Como a gente já tem 60, para completar 180 é 120. Então, vem metade de 60 para cá, metade de 60 para cá. Ou seja, esse triângulozinho aqui, ó, no caso do hexágono regular, ele é um triângulo equilátero. Perfeito. Se a gente pegar lá do centro e ligar aqui, ó, bem no ponto médio, perpendicularmente, esse segmento azul aqui, ó, é o apótema. Certo? E esse segmento azul vai ser o que desse triângulo equilátero? A altura desse triângulo equilátero. Lembrando que aqui também vale L e aqui também vale L. Conclusão, para a gente achar o apótema do hexágono regular, basta a gente calcular a altura desse triângulo equilátero. Então, o apótema do hexágono regular é lado raiz de 3 dividido por 2. Então, apótema do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 6, apótema do quadrado, L dividido por 2, e apótema do hexágono regular, L raiz de 3 sobre 2. Onde o L vai ser o lado, né, desses polígonos. Super importante isso, tá? Bom, para a gente poder dar uma treinada, vamos pegar um exercíciozinho aqui, ó. O que ele diz para a gente?
Na figura a seguir, a gente tem um círculo inscrito em um hexágono e esse hexágono está inscrito em outro círculo. O raio do círculo maior, rão, em função do raio do círculo menor, rinho, pode ser representado por qual dessas funções aqui? Ó? Ok, então vamos resolver. Seguinte, esse ponto aqui, ó, esse ponto O aqui, ó, ele é o centro de tudo, né? Da circunferência inscrita, da circunferência circunscrita e também do hexágono regular. Se a gente ligar esse ponto nesse ponto aqui, ó, aqui a gente tem o raio da circunferência circunscrita, que é o rão. Se a gente ligar esse ponto para cá, ó, a gente tem também o raio da circunferência circunscrita. E aí nós temos esse triângulozinho aqui para a gente poder trabalhar em cima dele. Bom, a gente já sabe que esse ângulo aqui, ó, é 60 graus, né? No triângulo equilátero, esse é 60, esse é 60 e esse é 60. Esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, né? No hexágono regular, todos esses triângulos aqui, que vão ser 6 no total, né? Serão equiláteros. E esse R aqui, ó, a gente viu que o raio da circunferência inscrita nada mais é do que o apótema. Aqui, ó, esse aqui é o apótema. Então, para a gente relacionar o R com o rão, basta a gente usar a expressão do apótema. O apótema do hexágono regular não é lado raiz de 3 sobre 2, ou seja, a altura desse triângulo. Agora é só a gente substituir. O apótema é o R. A gente sabe que pelo fato do triângulo ser equilátero, ó, o lado e o raio vão ser iguais. Então você pode substituir aqui o L por R, raiz de 3 sobre 2. Pelo que a gente está percebendo, a gente vai ter que isolar o rão, né? Então vamos nessa. Passa o 2 multiplicando, a gente vai ter que rão raiz de 3 é 2R. Vamos passar o raiz de 3 dividindo. O rão vai ser 2R sobre raiz de 3. E aí a gente vai racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então o nosso rão vai ser 2R, raiz de 3 sobre 3. E aí a gente fica exatamente com a letra D de dado. Beleza? Então é isso. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. Ó, na figura a gente tem um triângulo ABC, que é um triângulo equilátero, que ele está circunscrito a um círculo de centro O e raio 2. Ele diz que AD é uma altura. Então, ó, AD é uma altura. Ok, então esse segmento aqui é uma altura. E ele diz que o ponto E é o ponto de tangência. Ele diz que esse ponto E aqui é um ponto de tangência. Ok. Ele quer saber exatamente qual é a medida AE. Ok, então vamos resolver. Bom, pelo fato desse ponto aqui ser um ponto de tangência, significa dizer então que esse lado AC ele é tangente à circunferência. E a gente sabe que o ângulo formado pela reta tangente e pelo raio lá no ponto de tangência é 90 graus. Ele diz que o raio dessa circunferência é 2. Então você concorda comigo que esse 2 aqui é exatamente o apótema desse triângulo equilátero, né? Essa medida que vai do centro até o lado aqui, ó, é o raio da circunferência inscrita e também é um apótema. Então se essa medida aqui é 2, é lógico que essa medida aqui também será 2. E a gente sabe também que esse ponto aqui, pelo fato dele ser o baricentro, ele vai dividir, no caso aqui, a altura que coincide com a mediana, na proporção 2:1. Então, esse tamanho aqui, ó, ele é o dobro desse, ou seja, esse tamanho aqui vale 4. Portanto, para a gente descobrir essa medida x aqui, ó, tá super simples, basta a gente fazer um Pitágoras. Ou seja, x ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 4 é igual a 16. X ao quadrado é igual a 12. Então, o nosso x vai ser raiz de 12. Lembrando que 12 é 4 vezes 3. Portanto, o nosso x ali vale 2 raiz de 3 centímetros, que é exatamente a medida do segmento AE. Letra A. Ok? Espero que vocês tenham entendido tudo. Valeu demais. Um grande abraço. Falou!